Hoje o nosso ATPC é da área de Ciências da Natureza. Eu sou a Thaís, PCNP de Ciências. Temos também a Mariana, PCNP de Biologia, o Rodrigo, PCNP de Física e a Roxane, PCNP de Química, tá? Então, nós iniciaremos com toda a parte de informação, de formação, e ao final a gente abre para as dúvidas. Se houver dúvidas, pode até deixar alguns questionamentos no chat que vocês encontram aí mesmo, tá? Que algumas coisas a gente vai respondendo por ali, outras a gente abre para responder em conjunto, tá bom? Só lembrando aos professores de ciências, existe um grupo de WhatsApp específico para ciências do Fundamental. Depois eu disponibilizo o link para vocês, para quem ainda não faz parte do grupo, participar lá com a gente, tá? Que lá a gente compartilha bastante material legal. E as outras disciplinas também estão montando seus grupos e vai ser disponibilizado, ok? Pode passar, Rodrigo, por favor. Bom, o objetivo da nossa formação hoje é apresentar e reforçar as orientações pedagógicas referente ao documento orientador das atividades escolares não presenciais, orientar sobre os materiais que podem ser utilizados durante esse período de distanciamento social de atividades não presenciais e orientar quanto à elaboração do plano de aula e roteiros de estudos não presenciais. Temos aí então o calendário escolar, lembrando que dia 27 de abril foram retomadas as aulas não presenciais e do período de 25 a 29 de maio temos a semana de estudo intensivo e as APs acontecendo, tá? Nosso primeiro bimestre vai até dia 29 de maio. Então, nesse período, nós trabalharemos apenas com as habilidades previstas para o primeiro bimestre, ok? Pode passar. Bom, então o nosso primeiro passo é verificar inicialmente quais recursos os nossos alunos dispõem. Nós do núcleo preparamos 2 formulários, um para os alunos e outro para os professores, para a gente poder fazer esse levantamento de recursos disponíveis, tanto para aluno quanto para professor, para a gente pensar, né, nesse momento de formação e pensar como esses roteiros de atividades serão elaborados para atender a todos os alunos na medida do possível, tá? Então, no documento orientador, ele pede que, após a aplicação desse questionário, esse documento ele seja guardado, essas informações sejam guardadas, porque posteriormente será necessário compartilhar com a diretoria de ensino e com a SEDUC. Pode passar. O segundo passo é refletir e alinhar com toda a equipe escolar sobre como serão elaborados e enviados esses roteiros de atividades escolares. Então, pensar, a partir daquele questionário que foi aplicado, eu sei qual é a quantidade de alunos que tem recurso tecnológico disponível e quais são os alunos que não têm esse recurso disponível. Então, é importante, no momento do roteiro de atividade, pensar nessas 2 situações, para poder atender ao máximo de alunos possíveis, tá? Quais são os meios mais efetivos para chegar a todos esses estudantes? Então, antes, né, do nosso período de férias, as escolas já estavam se mobilizando para criar plataformas de contato direto com esses alunos. Então, pode ser grupo de WhatsApp, Google Classroom, pode ser grupo no Facebook, tem escolas que criaram sites, blog. Então, são esses meios que a gente tem que pensar em como alcançar todos esses alunos, tá? Outra reflexão importante é o quê? Como os professores poderão organizar o fluxo de trabalho para realizarem entre si
as trocas e até mesmo com os professores coordenadores. Então, nesses momentos de alinhamento, de formação de ATPC pela unidade escolar, é importante que vocês tenham esse alinhamento quanto ao fluxo de trabalho, tá? E elaboração também dos roteiros. Importante também lembrar que nesse momento que vocês estão organizando esse fluxo de trabalho, a questão da interdisciplinaridade ela é possível, né? Então a gente percebe que as ciências da natureza ela conversa com várias outras disciplinas e, se possível, manter esse diálogo entre as disciplinas ao longo das atividades propostas, tá? Pode passar. O terceiro passo se refere à gestão de aprendizagens e do tempo. Então, primeiro, é importante focar na retomada das aprendizagens por meio da recuperação e reforço. Então, toda atividade elaborada e pensada, ela sempre vai ser uma atividade de retomada, né, das aprendizagens. Então, o professor ele tem autonomia e consegue identificar qual é a dificuldade de um aluno ou da turma. E a partir dessa identificação propor, né, uma nova sugestão de atividades para retomar essa habilidade ou esse tema, ou esse conteúdo, ou esse assunto que o grupo tem dificuldade. O desenvolvimento das habilidades do bimestre, sempre apoiando a realização da recuperação contínua das aprendizagens anteriores. Então, se for necessário retomar as habilidades para daí se iniciar, né, a habilidade proposta, é importante pensar nessa questão também. E as escolas e os professores têm autonomia para prosseguir, né, essas atividades e o encaminhamento dessas habilidades de acordo com o conhecimento de seus alunos, lembrando sempre da adequação à realidade de cada contexto, modalidade e a proposta pedagógica da escola. Pode passar. Pode passar, por favor. Então, para esse primeiro momento, é importante pensar em algumas perguntas em relação às habilidades para o primeiro bimestre. Quais habilidades que necessitam ser retomadas em minhas turmas? Quais as habilidades essenciais para a continuidade da aprendizagem? E o quanto foi possível desenvolver a aprendizagem nesse bimestre? Então, antes do período das férias, nós já tivemos, né, o desenvolvimento de algumas habilidades do primeiro bimestre. Será que para esse retorno pós-férias é importante retomar essas habilidades? Ou dá para continuar o desenvolvimento de novas habilidades, né? Quais são as habilidades essenciais que eu posso selecionar nesse momento para serem desenvolvidas? Porque tem habilidades que ela demanda o quê? Ela demanda experimentos mais complexos, que precisam ser feitos com a supervisão do professor, com a tutoria, né, presencial do professor. Então, essas questões têm que ser analisadas para elaboração das atividades, tá? Pode passar. Lembrando, qual é o nosso documento norteador? Para o ensino fundamental, temos o currículo paulista, e para o ensino médio, a gente está trabalhando ainda com o currículo oficial, que é esse preto e branco. Lembrando que amanhã, é o último dia da consulta pública do currículo paulista para o ensino médio. Então, é importante que vocês, professores, colaborem com essa pesquisa, coloquem a visão de vocês ali para a gente ter um documento único, né? Então, é importante que vocês participem. Pelo SED, vocês conseguem ter acesso a esse questionário da consulta pública do currículo paulista para o ensino médio. Até amanhã, tá? Pode passar, por favor. Temos aqui os links sobre contendo o organizador curricular bimestral de ciências do ensino fundamental
Esses links eles estão hospedados dentro do site do NPE. No final da nossa apresentação vai ter o link para o site. Lá vocês encontram todos os materiais necessários, como o caderno do aluno, o caderno do professor, o currículo, o quadro de habilidades, tá? Os alunos têm em mãos hoje o caderno do aluno com as disciplinas de português, matemática e tecnologia e projeto de vida. O material de ciências, tanto o caderno do aluno quanto o caderno do professor, a gente só encontra disponível online, tanto de ciências quanto de física, química e biologia. Então, no nosso site você vai encontrar esses materiais de apoio, ok? Pode passar, Rodrigo. Na sequência, temos os links para o quadro curricular bimestral do ensino médio, para biologia, física e química, todos hospedados também no site da NPE. Pode passar. Além do nosso quadro de habilidades previstas para o bimestre, nós temos também um quadro de habilidades que foram elencadas pela SEDUC. Essas habilidades, elas se apresentam lá no quadro como descritor e objeto de conhecimento. Lembrando que o descritor está referindo a habilidade e o objeto de conhecimento está referido, como a gente conhece, como conteúdos, tá? Aqui é só um exemplo, todas as disciplinas têm o seu quadro de habilidades elencadas pela SEDUC. Essas habilidades selecionadas pela SEDUC, ela pauta o plano de aula que está sendo disponibilizado pelo Centro de Mídias. Então, quando vocês forem elaborar os planos de aulas de vocês, não se apeguem apenas a esse quadro da SEDUC. Lembrem que temos o nosso quadro de habilidades previsto por o bimestre e a gente tem que permitir, favorecer com que todas aquelas habilidades, possibilitar para que todas aquelas habilidades previstas do primeiro bimestre sejam trabalhadas, tá? Em ciências a gente não teve muita alteração, mas a gente vai perceber que nas outras disciplinas, como física, química e biologia, nós tivemos alguma alteração em relação à quantidade de habilidades. Pode passar, por favor. Nesse slide, vocês vão perceber que ao longo do documento, tudo que tiver escrito em verdinho assim são links. Então, aqui é o link para você poder clicar e ter acesso ao quadro de habilidades elencadas pela SEDUC, tá bom? Pode passar. Então, esse é o nosso ponto de atenção. Para ciências, o que nós temos previstos para o primeiro bimestre? Oi? Sim. A tela não está aparecendo para gente. Não? Para mim está aparecendo. Não. Aqui aparece o Rodrigo. Aqui também está normal. Ah, então ok. Então deve ser. Estamos atenção. Tá, pessoal. Consegue daí, aqui para mim não aparece. Tranquilo, obrigada. Agora a Jéssica tentou entrar, agora derrubou a tela. Jéssica, você clicou na sua tela. Pessoal, só lembrando, não cliquem em apresentar, tá? Para não derrubar a nossa apresentação, nosso PPT, tá bom? O Prisoto já vai subir de novo já, só um minutinho.
Então, não está comigo, o pessoal no chat colocando que não está conseguindo ver a tela. O Rodrigo ainda não subiu e precisa, qualquer coisa que precisa atualizar o processo. Prisoto, você consegue subir ou quer que coloque daqui? Só um minutinho, pessoal. Problemas técnicos. Aonde é o botão de apresentar para eu não clicar? Ele fica no cantinho direito, Márcia. Ele fica no cantinho direito da tela. Direito da tela. 3 pontinhos? Próximo aos 3 pontinhos. Tá lá escrito. Rodrigo Prisoto está apresentando. Então ninguém clica ali, tá bom? Vamos lá, então. Então, o que a gente precisa ter o ponto de atenção aqui? No quadro que a SEDUC apresenta para a gente, no caso de ciências, ela apresenta 4 habilidades elencadas para o desenvolvimento das aulas que estão sendo disponibilizadas no Centro de Mídias. Porém, o nosso currículo, ele trabalha para o 6º ano com 4 habilidades, 7º ano 5, 8º e 9º ano 7 habilidades. Então, é importante que os professores priorizem as habilidades que estão previstas para o bimestre e não se atentem apenas às habilidades propostas pela SEDUC, tá? Por quê? No ensino médio, a gente tem o agrupamento de algumas habilidades. Então, todas as aulas que estão sendo disponibilizadas pelo aplicativo do CMSP, ela está trabalhando apenas com 2 habilidades para o ensino médio, tanto em biologia, física e química. Só que biologia, para o primeiro bimestre, está previsto 20 habilidades a serem trabalhadas. Se eu focar apenas nas 2 habilidades que a SEDUC colocou como elencada, eu não consigo desenvolver todo o meu primeiro bimestre e aí eu tenho os bimestres seguintes sendo prejudicados porque o meu aluno não desenvolveu aquelas habilidades prévias. Então, é importante que os professores tenham atenção em relação às habilidades, tá? Então, vamos sempre considerar aquelas habilidades que estão presentes no currículo, ok? Pode passar, por favor. Então, aqui é uma leitura, né, desses documentos. Então, nós temos o quê? No currículo paulista, para o 8º ano do ensino fundamental, são previstas 23 habilidades para o ano todo. Para o primeiro bimestre, são 7 habilidades a serem desenvolvidas. Dessas 7, a SEDUC selecionou 4 para pensar no plano de aula que é oferecido pelo aplicativo. Então, é importante que a gente se atente ao quadro do bimestre e não leve em consideração só as habilidades previstas pela SEDUC. Tranquilo? Por favor, Rodrigo. Quais materiais a gente pode utilizar para planejar as nossas aulas? Para o ensino fundamental, currículo paulista, quadro de habilidades bimestral, caderno do professor e caderno do aluno. Lembrando que o caderno do aluno de ciências não foi entregue em mãos para os alunos, porque ele não foi impresso,
porém temos ele disponível digitalmente. Então, dá para ser feito recortes nesses materiais para ser enviados como atividade para os alunos, tá? Para o ensino médio, nós temos o currículo preto e branco, que é o currículo vigente do ensino médio, aquele que a gente já está habituado a trabalhar. A Cris. Cris, Lê, por favor, clique em parar a apresentação para ler. Pessoal, é importante avisar que quando vocês tentam fazer um print da tela para capturar a imagem de vocês ou a imagem de um colega para socializar depois, derruba a nossa apresentação. Então, eu gostaria de pedir para vocês, quem for o professor que está com a apresentação aí na tela, por favor, derrubar essa apresentação para a gente poder continuar, tá certo? Manter os microfones desligados, apenas o vídeo, porque a nossa interação será no final. Aí, tirou. Dá para ir agora, Thaís. Obrigado, viu, pessoal? Deixem os prints para o final, tá? Esses momentos mais para o final, porque senão atrapalha a nossa apresentação. Então, para o ensino médio, nós temos o currículo preto e branco, que é aquele que a gente já vem trabalhando, né? Que já está sendo desenvolvido ao longo das nossas aulas. Cris Lê, preciso também que você desligue o seu áudio, por favor. Então, vamos lá. Então, o caderno do professor e do aluno, tanto do médio quanto do fundamental, vocês encontram no site, tá? Do núcleo pedagógico. Pode passar, por favor. Aperta mais um. Aí. Temos ainda materiais de apoio. Quais são esses materiais? O livro didático adotado pela unidade escolar, o site da revista Nova Escola para Ciências, tá? Um site bem legal, ele tem propostas de planos de aula já com a proposta de atividades para distanciamento social. Essas atividades, se os professores do ensino médio quiserem utilizar, podem utilizar fazendo a adequação, obviamente, do público que está sendo, do público-alvo dessas atividades. Então, a linguagem da revista Nova Escola é mais para o ensino fundamental, não é tão aprofundado quanto o médio. Então, vocês podem fazer uma curadoria desses materiais e fazer a adequação, né, da profundidade desses temas, dessas abordagens para o plano de vocês. E temos aí também o site do núcleo, onde vocês encontrarão diversos materiais de apoio, além daqueles materiais que são os oficiais da nossa rede. Pode passar. Importante lembrar que as aulas do Centro de Mídia, elas podem ser acompanhadas pelo site, pelo aplicativo, pela página do Facebook, pelo perfil do Centro de Mídias no YouTube e pelos canais da TV aberta, que é a TV Educação e TV Univesp. Lembrando que hoje a Sky, no canal 75, já está oferecendo também essas aulas, né, da TV, tá? Tá disponibilizando. E essas aulas que estão sendo vinculadas pelo Centro de Mídia, elas são aulas de apoio ao desenvolvimento do currículo. Ela não está trabalhando todas as habilidades previstas no currículo. Então, a gente não pode se apoiar apenas nessas aulas do Centro de Mídias.
Temos que trabalhar ainda com as nossas sequências de atividades, com as nossas propostas de aula, porque a gente conhece a realidade de cada uma das nossas escolas, de cada uma das nossas turmas e alunos. Então, é importante a gente permanecer com essa singularidade dentro do nosso plano de aula, tá? Respeitando a particularidade das turmas e das escolas. Então, sintetizando tudo que a gente conversou, o que é importante? Primeiro, pensar quais as habilidades foram desenvolvidas, quais são os meios efetivos que a gente tem para chegar a todos esses alunos. Importante retomar as habilidades que foram trabalhadas de forma a atender todos os alunos e iniciar o trabalho com as outras atividades. Quando eu for planejar a minha aula, eu sempre preciso observar o que está sendo descrito nessa habilidade. Então, eu tenho que ter uma atenção muito grande em relação ao verbo, né? Então, o reconhecer, observar, identificar, desenvolver, analisar, comparar, esses verbos é o norte do nosso plano de aula, tá? Pensar também qual é a melhor forma para trabalhar essa habilidade. Quais são os recursos que eu vou utilizar, né, diante da realidade que os meus alunos apresentam? Será que eu vou trabalhar só com recurso digital? Ou eu vou precisar pensar numa atividade impressa para aquela criança que não tem acesso à tecnologia, que não tem televisão, não tem celular, não tem internet, né? Então, tudo isso tem que ser pensado por vocês na hora do planejamento. E importante também, como que eu vou avaliar, né? Porque no dia a dia, quando estávamos presencialmente, nós sabíamos visualmente, nós já fazíamos essa avaliação dos nossos alunos. E agora, virtualmente, como que eu vou repensar esse processo de avaliação? Então, aí é o momento da nossa inovação, né? De pensar em avaliar e acompanhar o desenvolvimento desse aluno virtualmente, tá? E a partir disso, criar os nossos roteiros. Pode passar. Para criar o roteiro, então a gente tem aqui algumas dicas, né, e algumas sugestões de criação desse roteiro. Existe um modelo único a ser seguido de roteiro? Não. Vocês vão até perceber na nossa apresentação que cada disciplina imprimiu a sua personalidade nessa criação de roteiro. Porém, todas elas priorizaram os elementos essenciais que são necessários dentro desse roteiro, tá? O modelo do roteiro de uma escola pode ser usado para outra escola? Nem sempre. Por quê? Porque as minhas turmas são únicas, né? A gente está trabalhando com pessoas, então cada aluno tem a sua particularidade, cada aluno tem o seu processo. Então, eu não posso massificar, né, essa atividade, eu tenho que personalizar essas atividades. Então, nem sempre eu posso usar o mesmo modelo para todas as turmas e todas as escolas. Os roteiros de atividades não presenciais são possíveis? Sim, é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, existem alguns caminhos, dicas e pontos que a gente precisa ter atenção para elaborar esses roteiros. Por favor, Rodrigo. Então, para eu planejar essas atividades, para criar esse roteiro, eu preciso pensar numa programação semanal e considerar o número de aulas que são oferecidas dentro daquela semana. Os elementos essenciais que precisam constar nesse roteiro. O número de aulas a que equivale esse roteiro. As habilidades que serão trabalhadas. As atividades a serem realizadas, bem como o tempo previsto para cada uma dessas atividades. Isso é importante para o aluno, para ele planejar o estudo dele também, para ele ter uma rotina de estudo é importante, porque ele não vai estar fazendo uma atividade só da nossa disciplina, mas ele tem tantas outras 9, 12 disciplinas, né, ao longo da semana para desenvolver as atividades. Então, é importante a gente colocar esse ponto de atenção quando pensar no desenvolvimento
né, no planejamento dessas atividades. Tá? E pensar também na avaliação. Quais são os instrumentos para verificação da aprendizagem? Então, esses são os elementos essenciais que tem que estar contido no roteiro. Pode passar. Rodrigo. Obrigada. Volta por favor. Tem como voltar Rodrigo, por favor? Que pulou. Mais Aí. Então, esse é o modelo do documento que a gente tem como, né, sugestão para roteiro de atividade. Nele a gente encontra o número de aulas, o conteúdo ou objeto de conhecimento, as habilidades a serem desenvolvidas, o suporte ou os links para a realização da aula. Pode clicar. A avaliação, o objetivo ao final do roteiro, isso é muito importante, né? Porque isso vai nortear o aluno, vai mostrar para ele, olha, você está aprendendo este conteúdo ou este tema para esta finalidade. Eu estou avaliando esse conteúdo desta forma. Então, é importante a gente deixar esse propósito elencado aí para o aluno. Depois temos os procedimentos para a realização dessa aula remota. Pode passar. Qual é a atividade avaliativa e o contato para dúvidas? Pode ser o contato do grupo de WhatsApp que vocês criaram, do Facebook, do Google Sala de Aula, do grupo de Facebook, o canal que vocês têm contato direto com os alunos. Isso é importante. Pode passar, por favor. Roxane? Pode. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho de um desafio. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é avaliar o processo de aprendizagem remota e garantir a autonomia. Por quê? Porque nós temos várias situações diferentes de atendimento a cada um dos nossos estudantes, conforme a área que está essa escola, conforme a área de abrangência dessa unidade escolar. Então, nós temos que pensar que a avaliação ela é indispensável dentro do processo. Só que também é pertinente considerar que as ferramentas que nós vamos utilizar agora para avaliar o nosso aluno, ele tem que, principalmente, favorecer o acompanhamento do processo de aprendizagem. Ou seja, eu tenho muito mais uma avaliação diagnóstica, desse processo, por isso tão importante, como a Thaís falou, no momento que nós colocamos o nosso roteiro de estudo, imaginar quais as habilidades que nós pretendemos atingir ao nosso estudante durante a execução desse roteiro e como nós vamos avaliar esse processo necessário. Então, nesse momento, eu tenho que incentivar esses alunos a realizarem as atividades de uma forma com qualidade, onde eu possa realmente ter o diagnóstico desse processo. Nós temos que lembrar que o processo de avaliação, no momento em que eu estou avaliando um aluno, eu estou avaliando também a minha metodologia de ensino. Eu estou avaliando como que eu atingi esse aluno. E, principalmente, nós temos que garantir a questão da ergonomia. Nós temos que dar chance a todos os alunos a realizarem essas possibilidades de avaliação, principalmente para que a gente tenha aí a questão do diagnóstico do processo de aprendizagem. Passa para mim, por favor, Rodrigo. Quando nós falamos em avaliação, nós temos alguns modelos, né? Esses modelos, eles são diferentes um pouquinho como nós falamos na educação remota, na aprendizagem remota. Então, eu posso ter aí, por exemplo, a realização das atividades.
seja por meios digitais ou seja por meio físico, para que eu possa, com certeza, garantir esse processo de isonomia. E o envolvimento do maior número possível de alunos dentro desse processo, garantindo sempre o engajamento e a autonomia do estudante e a realização das atividades propostas. Eu posso colocar projetos de pesquisas ou outros produtos, que são desafios propostos pelos professores para a elaboração de materiais como mapas catálogos, rumo, cartazes, histórias em quadrinhos. Nós temos que lembrar que esses modelos eles podem ser até um desafio para o aluno e ele pode ser entregue ao professor por meios eletrônicos. E quando nós não temos a possibilidade de receber isso por meio eletrônico, em razão da dificuldade que esse aluno tem acesso à internet, nós temos que ter uma forma de receber isso posteriormente. Porque essa é uma ferramenta para que a gente possa até propor futuramente formas de recuperação. Nós temos as avaliações internas, que são ferramentas digitais, ou mesmo material expresso, que pode inclusive ser devolvido à escola. Temos que lembrar aí que nós temos a avaliação de aprendizagem do processo, que vai ser para nós também uma forma de diagnóstico. Esse diagnóstico ele não vai ser total. Nós sabemos que nós não vamos conseguir ter a entrega de todas essas avaliações, mas ela tem que servir para a gente sempre como um norte para estar melhorando esse processo. Rodrigo, por favor. Esses instrumentos, eles sempre têm que estar tendo aí uma verificação do avanço da aprendizagem, por isso que eu coloco sempre que é uma avaliação diagnóstica, tá? E ela vai ser aí uma verificação da aprendizagem virtual, ou pelo menos o quanto nós conseguimos trabalhar com esse aluno dentro do processo. Nós temos instrumentos para observação da participação e engajamento. Os estudantes eles estão com acesso ao centro de mídia, eles estão com acesso às plataformas que estão sendo oferecidas pelos professores, mas eles também podem ter aí a ajuda de um colega, você pode ter o compartilhamento desse material entre alunos de forma distante, mas pode haver esse compartilhamento, considerando sempre o esforço, a autonomia e a responsabilidade de cada um dos alunos. Hoje cedo, a professora colocou a questão da responsabilidade e o nosso diretor, o Rodrigo, ele colocou sim, que nós temos que estar aí fomentando a objetiva, nós temos que estar fomentando essa responsabilidade do aluno dentro desse sistema. E nós temos que pensar que essa avaliação ela não precisa ser só uma avaliação ali objetiva. Ela pode ser um desafio, fazer com que o aluno ele crie materiais explicando através de áudio, de vídeo, que possa ser inclusive compartilhado com outros alunos que tenham mais dificuldade. Eles podem construir textos criativos. Você pode, inclusive, quando a escola tem essa possibilidade, estar se engajando no processo de gamificação, mas sempre garantindo que aquele aluno que tenha qualquer dificuldade dentro do processo, você também tem que garantir uma forma de estar avaliando. Inclusive, a autoavaliação. A autoavaliação pode tem que ser feita dentro do processo, tanto pelo professor como pelo aluno. Como que nós estamos aí se adaptando, qual é o esforço, qual é a responsabilidade, e quem está realmente aceitando o desafio, dentro de todas essas dificuldades que nós estamos tendo de sucesso, e avaliar principalmente isso, quando foi o esforço e a responsabilidade de cada um. Rodrigo? Então, a avaliação, eu faço até a leitura, que nós precisamos garantir a questão da economia. Toda vez que a gente tiver um estudante que não conseguir acessar os recursos para a realização da atividade não presencial, será essencial que esse aluno não seja prejudicado por isso. Por isso, uma avaliação muito mais diagnóstica do que aí uma avaliação que você vai aplicar um valor ao conhecimento desse aluno. E nós temos que pensar que essas formas de avaliação ela tem que garantir também esse diagnóstico do processo de aprendizagem para quando você tiver
estiver efetuando das atividades presenciais, você possa oportunizar a esses alunos, principalmente aqueles que tiveram maior dificuldade de acesso ou maior dificuldade até de conseguir se engajar nesse processo, de realizar atividades, receber aulas de recuperação e reforço e ter aí a oportunidade de ter uma aprendizagem de forma mais fisiológica possível. Tá? Lembrando que a contabilização de notas também foi uma outra pergunta hoje de manhã. Como que eu vou fazer com aquele aluno que eu ainda não consegui avaliar no bimestre? Será posteriormente, né? Com certeza a COPED vai dar aí, a Secretaria de Educação vai dar uma orientação para que a gente também possa tratar isso de uma forma bacana. Rodrigo, por favor. Daí, passa a palavra. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos de roteiro de atividades. Como eu falei, cada PCNP imprimiu a sua personalidade, né, nesse roteiro, porém, todos eles é possível identificar os elementos essenciais de um roteiro de atividade. Então, temos aí um exemplo de ciências para o 6º ano do Fundamental 2, para o desenvolvimento de 4 aulas. Então, essa atividade é uma proposta que o aluno consiga desenvolver ao longo de uma semana, tá? A habilidade que eu elenquei, na verdade, é uma sensibilização à temática matéria e energia. Então, é uma prévia para que posteriormente a essas atividades, a gente consiga desenvolver as habilidades com os alunos, tá? Então, eu preciso primeiro fazer uma sensibilização, porque o 6º ano está vindo, né, de uma escola diferente, de uma rotina escolar diferenciada. Ele precisa aprender a ter o controle das diversas disciplinas, das diversas linguagens que são trabalhadas dentro dos temas, né, da nomenclatura, da especificidade das disciplinas, agora para esse novo ciclo, tá? Então, eu priorizei inicialmente esse plano como uma sensibilização. Qual é o conteúdo a ser trabalhado, a ser desenvolvido dentro dessa sequência didática, desse roteiro de atividade? A definição de matéria, energia, estado físicos e mistura. Qual é o suporte ou link para realizar essa atividade? O aluno vai precisar de caderno de anotação, ou até mesmo o caderno do aluno, o computador ou notebook com acesso à internet ou um celular e acesso a essas orientações do professor, por meio de vídeo, WhatsApp, impressa, meio digital, o recurso, né, que for viável para aquele grupo de alunos. O objetivo ao final dessa sequência de atividades é que o estudante reconheça, através das pesquisas que são propostas nessa atividade, o que é matéria, energia e os estados físicos da matéria. E além de reconhecer, é importante que ele diferencie os materiais de acordo com as suas características. Por que esse objetivo é importante? Porque esse objetivo ele já está sendo linkado, né? Ele já está sendo projetado para as habilidades que serão desenvolvidas ao longo do processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Pode passar, por favor, Rodrigo. Então, o primeiro passo dessa atividade é a introdução à temática matéria e energia. Eu criei um roteirinho como se fosse eu falando com o meu aluno. Então, tenho lá, Olá, queridos alunos. O tema da nossa aula de hoje é matéria e energia. Mas espera aí, você sabe o que é matéria e energia? Não? Então, eu te explico. Então, tem uma definição simples sobre o que é matéria e uma definição simples sobre o que é energia. Por que simples? Porque são crianças, então eu preciso adequar essa linguagem científica para esse meu público-alvo, tá? Sempre importante a gente lembrar disso. Até porque são conceitos
um pouco complexo para a idade deles. Então, a gente precisa simplificar esses conceitos, tá? Simplificar no sentido de não facilitar, mas simplificar no sentido dele aprender essa linguagem e ao momento que ele vai mudando de série, ano e ciclo, essa linguagem ela vai melhorando, né? Vai se aprofundando ao longo desse processo. Pode mudar. Então, eu fiz essa introdução, né, sobre a temática. Aí, o passo 2 é o quê? É fazer uma sondagem, uma identificação desses conhecimentos prévios do meu aluno. Então, qual atividade eu propus aí? Que ele procure no Google imagens. Clica mais um, Rodrigo, por favor. É que ele procure no Google imagens que representem o que ele entendeu sobre matéria e energia. E aí ele vai colar nesses quadrinhos essas imagens. Então percebam que além do conhecimento para a ciência, eu estou explorando outras habilidades do meu aluno. Eu estou explorando a coordenação motora, né, de buscar e trazer o arquivo e colar e tal. Eu estou desenvolvendo a habilidade investigativa, que ele vai ter que fazer uma curadoria desse conhecimento amplo que está disponível na internet, tá? Então, esse momento é importante, a tutoria do professor, né, para orientar fontes de pesquisa, site, enfim, dar esse suporte ao aluno. Pode passar. Então, depois que eu fiz a introdução do tema, que eu identifiquei os conhecimentos prévios do meu aluno, eu vou aprofundar esse tema com uma sequencinha de atividades. Qual é essa atividade? Nesse momento, eu convido o aluno para assistir um vídeo daquele programa que passava na cultura, que era a personagem Kika, que chama De Onde Vem. Então, quando o aluno ele clica naquele, é só clicar aqui, que está como azulzinho no documento, ele vai ser encaminhado para o site do YouTube para esse vídeo que eu selecionei, para que ele assista sobre a produção de um sapato de couro. Ao assistir esse vídeo, o aluno tem a comanda aí na atividade, ele precisa estar atento às informações que ele recebe para poder responder os questionamentos, né, sobre essa atividade. Então, qual é o assunto do vídeo, quais materiais envolvidos, de onde vem esse material, quais são as transformações que acontecem. Então, vejam que numa atividade simples, eu já estou preparando o meu aluno para o desenvolvimento da habilidade que fala sobre mistura homogênea e heterogênea, que é o momento que eu vou, né, trabalhar a questão de transformações químicas, que é um tema complexo para o meu aluno. Então, eu preciso locar, né, esse meu aluno dentro desse mundo de informações, né, situar ele dentro dessas informações para daí eu conseguir progredir com as habilidades, tá? E legal também porque a proposta da atividade é a percepção do aluno em relação ao vídeo sobre os riscos em relação ao ambiente e à saúde humana da produção de um sapato de couro, por exemplo. O passo 4 desse roteiro é a contextualização desse tema de estudo. Então, a proposta aqui é fazer o quê? Fazer com que o aluno reflita sobre os objetos que circundam, né, a realidade dele. Então, eu deixo uma opção para ele fazer a escolha de objetos que ele quer descobrir do que são feitos. Tá? E eu posso até utilizar essas respostas para pensar nas próximas aulas e nas próximas atividades. Pode passar, por favor. E para fechar esse roteiro de atividades, eu tenho o passo 5, que é o processo da avaliação da aprendizagem. Aí eu coloco um textinho para o aluno que é assim: para encerrarmos a nossa aula de hoje, faremos alguma atividade para avaliarmos juntos o que vocês aprenderam e o que ainda tem dificuldade.
Então, eu mostro para o aluno que não sou só eu que estou avaliando o processo de aprendizagem dele, mas que ele vai ter essa autonomia de avaliar também a aprendizagem. Então, por isso que a autoavaliação, como foi falado pela Roxane, é importante a gente estimular, para que ele perceba que não é uma nota que vai dar significado à aprendizagem dele, mas sim aquilo que ele sabe e como ele expressa esse conhecimento, tá? Então, a proposta aqui é que ele, como foi colocado lá no começo, né, sobre sólido, líquido e gasoso, é para que ele elenque nessa tabela alguns materiais, né, sabendo que a matéria é tudo aquilo que encontramos, indique na tabela abaixo exemplos de matéria em que cada um desses estados físicos se apresenta. Então, quais são os objetos, os materiais que ele conhece no estado sólido, líquido e gasoso? Parece uma atividade simples, mas para uma criança de 6º ano, a gente consegue avaliar se o conhecimento básico sobre esse tema foi aprendido. Pode passar. Dando sequência ainda nas atividades de avaliação. Pode passar, Rodrigo. Temos aí a atividade 2 e 3. Então, a atividade 2 é para que ele analise os materiais que ele elencou como sólido, líquido e gasoso e diga se existem semelhanças dentre esses materiais elencados e quais as características que esses materiais apresentam. Por que essa atividade? Qual a intenção dessa atividade? É para que ele já perceba que o líquido, o sólido e o gasoso se encontram apresentam características diferentes, né? Mas o mesmo material que é sólido apresenta características semelhantes. Então, eu já estou preparando o meu aluno para quando eu for abordar a habilidade que traz o conhecimento sobre a característica submicroscópica da matéria, né? Então, quando eu for trazer a questão de moléculas, de partículas, então é importante eu já ir introduzindo esses conceitos aos poucos, né, para o aluno. E aí, a última atividade desse processo é uma sondagem prévia para já prepará-los para a habilidade sobre substâncias homogêneas e heterogêneas. Então, nessa atividade 3, qual é a proposta aí? É que ele responda essas questões, né? Quando juntamos 2 materiais ou 2 substâncias num recipiente, o que pode acontecer? Você sabe o que é uma mistura? Todas as misturas são iguais? Onde podemos encontrar no nosso dia a dia exemplos de mistura? Então, eu já preparo o meu aluno para a aula seguinte, que vai ser sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Pode passar. Esse outro exemplo, então esse primeiro exemplo foi para alunos que têm acesso à internet. Esse segundo exemplo de roteiro, ele foi retirado da videoconferência de Ciências da Natureza, que foi apresentado no aplicativo Centro de Mídias na semana passada, tá? Então, esse roteiro, ele pode ser utilizado como exemplo para atividade que não utiliza recurso tecnológico, né? Então, a indicação dessa atividade é que o aluno utilize o livro didático, pesquise conceitos sobre máquina simples, faça um resumo e anote no caderno esses conceitos e as palavras que foram difíceis dele compreender, né? E ainda dê exemplos de máquinas simples do dia a dia que ele conhece. É possível também que dentro dessa própria atividade você elenque a aula que foi oferecida no Centro de Mídias para ele assistir pela televisão, por exemplo. Para posterior desenvolvimento, para depois, né, de ter desenvolvido essa atividade, ter feito a pesquisa, ter assistido essa aula, ter um encontro com o professor via chat ou aplicativo ou WhatsApp para ter, né, o feedback desses temas. Se não for possível, essa discussão vai acontecer no momento oportuno quando retornarmos para atividades presenciais, tá? Pode passar.
Pode passar. Aí. Mari. Boa tarde, pessoal. Vou fazer uma biologia para vocês. Então, antes de tudo, o Paulo já colocou, nós tentamos trazer um resultado aqui pequeno que vocês possam ter uma visão geral do projeto. Então, aqui nós temos a segunda série do ensino médio, pensando na questão semanal, então, a segunda série tem 2 aulas semanais. A habilidade que eu procuro nesse roteiro é identificar os equipamentos básicos que compõem a tela, bem como os cursos. Essa também é uma habilidade que foi elencada naquela planilha de habilidade da Ortopédia Serviço Encaminhado, tá? Que é um projeto anteriormente mencionado. O conteúdo que prefere essa habilidade é a organização celular, que é um característica fundamental de todas as formas vivas. O suporte que eu pensei para dar essa aula foi o aluno ter disponível um caderno de aplicação no par, computador, notebook ou celular, que dê a ele acesso à internet, e as orientações do professor, seja de maneira impressa ou digital, determinada por meio de WhatsApp, ou Classroom, né, as plataformas disponíveis. E o objetivo automático do roteiro é que o estudante identifique, por meio de ilustrações, modelos, os elementos básicos da tela, como membrana, o fitoplasma, por exemplo. Identifique também e associe, né, esses elementos básicos às suas funções. E pode passar, por favor. Então, conforme o procedimento para que a aula ocorra, o primeiro passo no a conversa é solicitando que os alunos respondam no caderno as seguintes questões. É importante nesse momento, né, identificar ali ao final, que o aluno não faça pesquisa, só no momento de sondagem, para que ele recorde aquilo que ele aprendeu sobre esse tema. Então, onde encontramos as células, sobre as células sangulares, né, e assim por diante. Então, nesse primeiro momento, o aluno vai responder o seu caderno e vai anotar as respostas desses primeiros questionamentos. Na sequência, o passo 2, após responder essas questões iniciais, eu disponibilizo 2 links, que são 2 textos a respeito do tema. E após essa leitura, eu oriento para que assista um vídeo, que é minha disponibilidade, é um vídeo no YouTube, a página do Descomplica, é uma página bem voltada para o público adolescente, então eles usam uma linguagem própria dos adolescentes, do que facilita, né, a chegada da informação. E além disso, eles utilizam muitos desenhos de mapa mental para fazer, né, para mostrar o tema, né, para fazer a identificação. Então, eles exploram vários recursos visuais para que facilite o entendimento do aluno. Pensando no aluno que não tem esse recurso disponível, nesse segundo passo, vocês também podem fazer a utilização do livro didático, indicando qual a página que vocês querem que o aluno faça a leitura, quais figuras que ele observe, tá? Então, tudo isso pode ser adaptado ao caso do aluno não ter acesso a esses livros. Tá? No terceiro passo, partindo da interação com aquilo que já foi mostrado, né? Visto pelo aluno, eu disponibilizei 2 links, são 2 simuladores, tá? Em que o aluno vai poder observar a tela e interagir, ele vai poder verificar um local onde os elementos estão distribuídos dentro da tela, tem os tipos de células, né, vegetal, animal, e ele consegue ali visualizar e interagir com a célula, com as questões ali colocadas.
No caso do aluno que não tem recurso, ele não tem acesso à internet, ele não vai conseguir utilizar esses simuladores, eu sugiro, né, uma adaptação com o uso de imagens do ciclo, né, didático do caderno do aluno, ou se esse aluno faça um desenho, ou ainda que monte um modelo de célula. Esse modelo pode ser itens recicláveis, né, que ele possa ter disponível em casa, ou até mesmo com uso de itens comestíveis, né, como a produção de bolo e o uso de balinhas, né, para fazer os elementos essenciais. Tá? O passo 4, para a gente finalizar esse roteiro, pensando na avaliação, né, ali está disponível um link também, né, nessa plataforma do simulador, eles também têm um curso de perguntas e respostas interativas sobre o tema. Então, vamos colocar esse outro link nas questões, e acredito que ele faça toda a questão, responda a questão para que ele possa passar para a questão seguinte. Então, são questões, uma forma de jogo, né, um áudio. É muito importante e mais interativo com o aluno. Tá? No caso também de esses alunos que não têm o recurso, essas atividades podem ser atividades do caderno do aluno ou do livro didático, né? Sempre lembrando que é importante a gente indicar para o aluno quais são as páginas que ele vai utilizar, quais são os exercícios que ele vai realizar. Então, ele vai realizar o exercício 1, 2, 3 e 5, ele precisa identificar para ele quais são esses exercícios que eu quero que ele realize. Tá? Essas questões, tanto interativas quanto aquelas realizadas por aqueles que não têm acesso às mídias, elas serão respondidas nesse caderno de anotações dos alunos para que eles possam enviar por meio do WhatsApp, grupos de Facebook, Classroom, né? As plataformas que a escola já está utilizando com eles. Tá? Então, e aqui eu deixo claro que é importante o envio dessas anotações e dessas respostas para que o professor registre aquilo que ele conseguiu aprender nesse caminho. Tá? Então, também deixo lá a importância dele encaminhar essas respostas, essas anotações. Tá? Pode passar o livro, entendeu? Rodrigo, quer falar? Secretário? Rodrigo? Já essa espaço que eu acho que eu mas eu acredito que eu acho que ele está com dificuldade porque ele está. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, está aparecendo a imagem? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer esse tipo de trabalho, né? A composta pela Roxane na parte de química, a Mariana na biologia, a Thaís na ciências e o Rodrigo Crisotto na física. E eu sou o Rodrigo César. Às vezes a gente brinca, né? Eu cheguei primeiro que eu não sou o Rodrigo, ele é o Crisotto. Pessoal, são várias questões envolvendo esse modelo, né, do trabalho não presencial. Muitas delas já estavam incluídas nas falas da Roxane, né, depois eu ia dizer para vocês, na fala também da Thaís, né, que já trouxeram algumas questões que foram apontadas no período da manhã.
dizer para vocês que esse time de trabalho que apresentou essas orientações para vocês, fizeram essas orientações com muita garra, com pouco espaço de tempo, e fizeram o melhor que eles poderiam oferecer diante das condições de trabalho que nós temos hoje por conta dessa pandemia toda. E assim como vocês, nós do núcleo pedagógico também temos algumas limitações. E esse trabalho ele foi feito pensando no refinamento do trabalho que já está sendo realizado. Alguns professores podem dizer assim, poxa vida, eu já faço isso que foi colocado aqui, que legal. Mas alguns professores podem perceber que caminho, né? Isso nesse momento que nós estamos vivendo aqui. Quero agradecer a participação de todos vocês e dizer para vocês, não deixarem de não construir o pedagógico e concluir para o pé, o assistente, uma água para cada um, de todas as questões de uma dúvida frequente com várias operações, eu pergunto de vocês, o diário de classe de vocês, que estavam todos os professores dela, ou os professores de ensino da unidade. Bom, agradeço também a participação dos professores que estão aí com a gente acompanhando essa transmissão. Dizer para vocês que se partir assim que vem, nós teremos links disponibilizados para o primeiro, tanto por curricular quanto para a rede no nosso site. E agradecer a participação de todos vocês. Uma última informação que eu acho que eu mandei é que o tutorial do Google Classroom já foi encaminhado para os coordenadores, enviado para vocês, porque o nosso aplicativo já está essa parte da Google, e lá também você tem o tutorial passo a passo. Ok? Então, era isso. Uma boa tarde a todos e a todos vocês pelos e-mail e o nosso respeito. Tá bom? Nada que foi feito até agora vai ser desconsiderado, mas nós precisamos que vocês levem em conta um pouco de tudo que foi dito aqui. Tá bom? Nosso respeito, um grande abraço, boa tarde a todos vocês. Roxane. Rodrigo, você vai repetir ou vai passar da química? Gente, vocês me ouvem agora? Sim. Ah, então tá ótimo. Tinha caído aqui, desculpa. Então, dando sequência. Dando sequência aos roteiros de estudo, um pouco agora da física. Então, aqui vamos semana. O período que eu produzo na semana, ou seja, 4 horas. O conteúdo que será abordado: movimento uniforme, identificação, caracterização e estimativa de dureza de um movimento, estimativa e procedimento de medidas de tempo, recurso e velocidade média. A habilidade que será desenvolvida é identificar movimentos que se realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que os caracterizam. A outra é fazer estimativas, realizar ou interpretar medidas e escolher procedimentos para utilizar deslocamentos, tempo de percurso, variações de velocidade em situações reais. Então, pessoal, para esse momento, vamos trabalhar o movimento uniforme. O que eu preciso de suporte do meu aluno? Caderno para anotações,
livro texto usado na escola, ou seja, o PNLD, que eles leiam os textos trajetória, velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. É imprescindível que a gente indique as páginas para eles estudarem, ou seja, para eles lerem. Também solicito que eles acessem os links. Esses dois links, eles estão no caderno do aluno, na atividade 3 e 5, na página onde inicia-se na página 24. Peço também que eles analisem alguns dados de velocidade no simulador, ou seja, esses dois links tratam do simulador. Eles têm em mãos também o caderno do aluno para realizar as atividades. A avaliação, que ele produz um breve relatório das leituras do livro texto, elencando as ideias mais importantes do que ele entendeu no texto. No mais, descrever a análise feita dos carros de velocidade no simulador, o que acontece com a velocidade quando muda o tempo ou o espaço. Então, essa atividade, professores, ela está dentro do caderno do aluno, assim como vocês também têm acesso ao caderno do professor. Essa atividade está bem explicada. Então, ele vai usar dados do próprio caderno do aluno para poder acessar o link do simulador. Então, lá, cada atividade já vai estar indicada o que ele vai fazer no simulador. O objetivo final do roteiro, que ele saiba identificar movimentos que realizam no dia a dia e os caracterizam. Procedimentos para a realização da aula remota. Então, aqui eu coloco o que vamos estudar, né? Então, vamos estudar o movimento retilíneo uniforme, que é caracterizado pela uniformidade de espaços em intervalos de tempos iguais, executando em uma velocidade constante, ou seja, sem aceleração. O movimento retilíneo uniforme ocorre ao longo de uma linha reta e pode ser observado em um veículo que trafega por uma pista retilínea. Então, é sempre bom a gente contextualizar isso. E quando eu falo que anda numa linha reta, a linha reta, muitas vezes, o aluno visualiza como um risco no caderno dele. Então, eu preciso contextualizar essa parte, porque falar para ele que uma dupla, o carro está pegando pela dupla, o carro está pegando numa avenida, numa rua, e ele está fazendo uma trajetória em linha reta. Quais são os passos pedidos para isso? Que ele faça a leitura dos textos do livro de física, trajetória, velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea, listando as páginas. 2. Que ele faça um breve relatório das leituras. 3. Que ele abra o caderno do aluno na página 22 e faça a atividade 3, utilizando o link, que no caso é o simulador, e faça os exercícios propostos. Passo 4. Ele faça a atividade 4 sobre
velocidade média das páginas 23 e peça para alguém da sua família ajudar. Porque essa atividade, ele pede que ele faça, à medida de uma pessoa percorrendo um espaço já delimitado, ou seja, já demarcado com sua distância, e que ele passe a medida de tempo e calcule qual é a velocidade dessa pessoa, quando ela está andando ou quando ela está um pouco mais rápido, percorrendo. Tá? Por isso, o auxílio de alguém da família ou de algum amigo que esteja próximo. Passo 5. Ele faça a atividade 5 das páginas 24 e 25, e para isso ele utiliza o link também do simulador. Tá? Então ele vai entrar e lá também nas atividades está o passo a passo do que ele vai fazer, quais são os números que ele vai colocar. Agora você vai usar a velocidade 2, agora você vai usar a velocidade 3, e aí ele vai colocando e vai vendo o que vai acontecendo com o gráfico no simulador. Tá? Atividade avaliativa. As atividades serão enviadas por foto no grupo do WhatsApp. Essas atividades também podem ser enviadas por e-mail ou por qualquer outro mecanismo que você, professor, já esteja trabalhando com a sala. Tá? Aí eu coloco aqui, conforme o cronograma abaixo. Lá no início eu falei que eu precisaria de 2 semanas para produzir esse roteiro de estudo. Né? Então eu coloco aqui, dividir as atividades para ser entregue. Então para a semana de 11 a 15 ele vai entregar o relatório e a atividade 3. Para a semana de 18 a 22 de maio, vai entregar a atividade 4 e 5. Em contato para a dúvida, e entre em contato com a própria sala que está inserido no grupo no WhatsApp. Passo agora para a Roxane. Obrigada, Rodrigo. Então, a gente trabalha aqui um pouquinho agora com o exemplo de química. No exemplo de química, eu peguei a primeira série de ensino médio, que eu acho que para nós é a mais complicada em relação a eles estarem iniciando o processo. Também eu fiz, para trabalhar os conteúdos de habilidade, a COPES, ela agrupou as nossas possibilidades. Com isso, ela quer que nesse primeiro bimestre você tanca pelo menos as 2 habilidades propostas dentro, né, das prerrogativas da COPED, e aonde ela trabalha a questão da transformação química na natureza e no sistema produtivo. O material que a gente usa é o calcário, e eu continuo usando o calcário. Por quê? Porque tanto o calcário como a cal, nós temos aí a possibilidade de estar atendendo a demanda tanto dos nossos alunos que moram na área urbana, para ficar próximo ao conhecimento deles, porque são 2 matérias-primas que nós podemos utilizar no sistema industrial, como na área rural, principalmente em relação ao calcário, nós utilizamos como correção de solo. Né? Ele vai ativar o controle da acidez do solo. Então, dentro desse processo, quando nós temos o desenvolvimento do roteiro de estudo, nós trabalhamos a transformação química na natureza do sistema produtivo e os materiais de suas propriedades usando o calcário, tentando atender essa atividade. O que eu consegui colocar de curso foi estudar dentro desse processo a questão também da sustentabilidade dessas transformações químicas, principalmente quando nós tratamos da produção industrial. Rodrigo, por favor. Nós temos 2 aulas semanais. Qual seria o material para a realização da aula? Um caderno de anotação, o próprio caderno do aluno ou um livro didático, né? Os professores, quando se fala em produção de calcário e cal, nós, da área de química, já estamos trabalhando isso dentro do currículo atual.
Então, nós já temos bastante materiais que a gente pode disponibilizar para o aluno. Links informativos de textos, vídeos, simuladores, entre outros. E, para que a gente possa garantir a isonomia, o texto impresso para o aluno que não tem acesso à mídia. Né? Então, a gente tem que estar sempre pensando em estar adaptando dentro desse lembrando que quando a gente for trabalhar para atender esse agrupamento de atividades, nós temos que trazer dentro desse agrupamento o despertar a curiosidade científica do aluno, priorizar, né, ali o letramento científico e tecnológico desse aluno, tentar contextualizar. Por isso, Rodrigo, por favor, passa para a próxima tela. Eu fiz aí um suporte, né, de links que pode ser utilizado para a realização da aula. E por que essa quantidade? Eu vou usar todos esses links? Não, mas eu vou ter dentro desse grupo a oportunidade de aluno em dois momentos. Primeiro, se o aluno tem acesso às mídias, que eu possa estar trazendo a realidade do estudo ou adequação local dele, né, com o conhecimento local dele. E no segundo momento, ter a possibilidade de que o aluno possa estar trabalhando com impressão de texto e está podendo levar a redação do texto até o aluno. Nós temos que tomar muito cuidado na área de química, porque nós temos ali vários experimentos, né, e atividades que elas são propostas para serem realizadas no contexto de você ter o aluno de uma forma presencial. Eu vou escolher uma atividade para contemplar. É muito importante que a gente faça essa adaptação pensando que esse aluno ele vai trabalhar de forma visual, e se ele trabalhar de forma agrupada, ele vai trabalhar de forma visual, né? Porque a gente não pode ter aí a proximidade dessas pessoas. Então, sempre pensando que eu tenho que atingir o aluno de forma individual, no máximo em agrupamentos que eu tenho de forma visual. Por favor, Rodrigo. Como atividade, essa atividade ela pode ser uma atividade, ela pode ser uma avaliação, eu coloco aqui algumas questões. Tem questões, essas questões que podem ser utilizadas conforme o material que você vai conseguir disponibilizar para o seu aluno. Se você conseguir disponibilizar o material virtual, com certeza ele vai conseguir responder praticamente todas as questões. Agora, caso você não consiga, de novo, para você dar a isonomia toda, dentro do seu roteiro de estudo, você tem que ter uma previsão, caso seja realizado escola, de estar atendendo os alunos que não conseguem essa forma virtual. Compromisso? Tá? Daí aquela, que não podemos esquecer que caso você tenha aí dúvidas, tem que ter uma forma de você entrar em contato. E se de todas as formas você não tiver acesso a esse aluno, você já tem que estar pensando. Então, você tem que ter um conhecimento da sua turma, você tem que estar pensando como você vai recepcionar esse aluno no momento em que ele vai voltar à forma presencial. Se ele vai precisar de um apoio. Então, é bem interessante. Passa para mim, por favor, Rodrigo. Rodrigo, está me ouvindo? Obrigada. Quando eu coloquei sugestões de atividades avaliativas, e quando eu falei de avaliação, né, eu coloquei a importância daquele aluno que tem o acesso aos meios eletrônicos ser desafiado. Desafiado o quê? A estar construindo vídeos, áudios, né, construindo textos criativos, que depois possam, inclusive, ser apresentados ou compartilhados quando voltar à forma presencial, para estar ajudando na recuperação daquele aluno que não tem acesso às meios eletrônicos. Né? E o meu acesso, essa ausência do acesso às meios eletrônicos, vai me permitir apenas o quê? A utilização de material impresso, né? E, é claro, a construção de questionários, de textos criativos, mas que acabam dificultando aquela aprendizagem
total. E pensando que em algumas situações específicas, nós temos aí, inclusive, a dificuldade de atingir todos os alunos. Eu tive 2 questionamentos de manhã que eu quero colocar para vocês, do meu curso de Química. O primeiro é, eu preciso ter o meu roteiro de estudo baseado somente no que passa no centro de mídia? Não. O centro de mídia ele está priorizando aquelas habilidades que foram orientadas pela COPES. Mas é claro, se nós temos condições de estar ampliando, nós podemos sim, é o que eu fiz agora, eu trouxe o tema sustentabilidade que está sendo trabalhado também dentro desse roteiro de estudo. O segundo, nós temos aí a possibilidade, né, de estar trabalhando com alguns simuladores, inclusive simuladores que nós temos no material de química, mas eu peço cuidado, tá? Tem uma professora que fala, mas eu já tentei usar alguns simuladores e eles não estão funcionando. Sim, a gente tem que ter cuidado, principalmente porque nós estamos ainda utilizando o currículo atual, como esse currículo já está em vigência há alguns anos, nós temos alguns materiais, como eu falei, nós temos diferentes desses fundamental, nós temos materiais que a gente trabalhou, que a gente vai adequando a essa educação remota, mas a gente sempre tem que tomar cuidado com esses links para que a gente possa estar trabalhando de forma efetiva com esses pontos, né? Quando você não tem essa autonomia, quando você tem a possibilidade de deixar atividades para que os alunos fiquem para a escola, lembrando as regras que nós temos em relação à pandemia, ou interconectando as aulas. Agora, uma dica que eu dou principalmente para quem nós temos aí que pensar como que nós vamos garantir o aprendizado do nosso aluno. Então, é muito interessante, cada vez que a gente faz um estudo, a gente começa a colocar a forma de estar trabalhando com a turma que a gente vai ter que esperar no momento que tiver acontecido. Tá? Essas são as sugestões e a gente fica sempre à disposição. Na semana que vem a gente vai estar tendo um encontro aí mais voltado e vai ter a gente vai conversar, fazendo uma interação maior para poder participar dos estudos. Eu peço também, eu mandei na semana passada, através dos coordenadores, no Google Docs, levantando quais são os professores que estão dando aula de química para que a gente possa fazer aí essa interação. Então, se tiver algum professor que respondeu, eu peço gente. Rodrigo, passa a palavra, Thaís, passa a palavra. Bom, aqui a gente tem uma imagem, né, para representar os materiais que vocês encontram no site, tá, do núcleo. Então, o link é o bit.ly/np-taubaté, tá bom? Vai ficar disponível todos os materiais, a gravação das ATPCs, as orientações técnicas, materiais pedagógicos, o São Paulo Faz Escola, tudo disponível dentro do nosso site, tá? Rodrigo, pode passar, por favor. E queria lembrá-los que vocês são muito importantes nesse processo, né? A educação é um instrumento que possibilita que todos os indivíduos cresçam, né? Então ela é algo muito lindo. E infelizmente ainda existem pessoas que acham que o professor não é importante na educação, muito pelo contrário. O professor como orientador ou tutor do aluno é importantíssimo. E o professor ele precisa instigar a curiosidade, precisa fomentar o desejo de aprender. Então, esse pequeno encontro que a gente teve foi para colocar isso para vocês, que é importante que vocês, né, percebam o valor que a gente dá ao trabalho de vocês e estamos aqui para apoiá-los, tá? Foi só um exemplo do que pode ser feito e todo esse roteiro vai partir da criatividade, da propriedade que vocês têm, do conhecimento que vocês têm e do perfil da turma de vocês. E o que vocês precisarem, estamos à disposição.